Olá, quinto ano! Então vamos a mais uma aulinha de história. Então vamos lá, pessoal, vamos entender mais da história do mundo e do Brasil, né? Então vamos lá. Línguas indígenas e suas comunidades, página 27, módulo 13. Estima-se que havia aproximadamente 3 milhões de indígenas na época da chegada dos portugueses à América. Eles formavam milhares de comunidades espalhadas por todo o Brasil. Por isso, não é possível afirmar que existia um modelo único de organização social indígena. A diversidade cultural e social era uma das principais características dos povos indígenas que viviam no Brasil. Pesquisas apontam que na época da chegada dos portugueses, existiam mais de 1.500 línguas indígenas faladas por diferentes sociedades que habitavam o atual território brasileiro. Para melhor estudar essas línguas, os pesquisadores criaram divisões chamadas de troncos e famílias linguísticas. Um tronco linguístico agrupa línguas que apresentam uma ordem comum há milhares de anos. Por isso, elas possuem algumas semelhanças, mas também diferenças entre si. Essa parte eu vou destacar, tá bom, pessoal? Essa parte aqui é importante, está falando um pouquinho sobre, né, as línguas indígenas, né, o que seriam essas línguas, esses troncos linguísticos aí, que seriam, então, uma estrutura que acaba agrupando línguas, né, que apresentam uma origem comum, tá? Assim, as línguas indígenas foram divididas em dois troncos linguísticos, né, que seriam, então, duas origens aí comuns, tá? O tronco tupi e o tronco macro-G, e subdivididas em famílias linguísticas. Estas são formadas por línguas que apresentam muitas semelhanças e poucas diferenças entre si. Existem também 19 famílias linguísticas que não fazem parte do tronco tupi e do tronco macro-G. Aqui nós temos uma foto, né, com exemplos de indígenas, né, alunos da etnia ticuna na escola da aldeia Vendaval, em São Paulo. Em São Paulo de Olivença, perdão, não é São Paulo, não. 2018. Os ticuna são um dos povos mais numerosos da Amazônia. A língua ticuna não faz parte dos troncos tupi e macro-Gé, sendo considerada uma família independente. Então, aqui nós temos um exemplo de uma família independente, uma outra língua ainda, a parte ainda do que aquelas outras que a gente já viu, tá? Os grupos que estabelecem contato com os portugueses são os mais conhecidos pelos pesquisadores até hoje. Muitos relatos foram produzidos pelos europeus, o que facilita o estudo dessas sociedades. Para conhecer os povos que não estabelecem contato com os europeus, os pesquisadores utilizam evidências arqueológicas, realizam pesquisas com sociedades indígenas que existem até o presente e estudos linguísticos e genéticos, entre outras técnicas. Então, olha, aqui também é importante, né, destacar, tá? Então, pessoal, na verdade, esses relatos aí dos portugueses, né, que foram produzidos pelos portugueses, acabaram facilitando o estudo dessas sociedades, né? Porque para conhecer esses povos aí, né, estabelecer contato com os europeus, eles necessitaram de uma comunicação, né? E os pesquisadores utilizaram, então, evidências, né, arqueológicas e tudo mais, pesquisas, né, para poder, então, distinguir, né, até o presente momento, né, os estudos linguísticos existentes aí. Um fator que dificulta muito a análise aprofundada das sociedades indígenas do passado é que muitas delas foram dizimadas pelos conquistadores portugueses e, posteriormente, pelo avanço da ocupação do atual território brasileiro. Em 2010, existiam pouco mais de 817 mil indígenas no Brasil e cerca de 274 línguas indígenas diferentes. Então, tinha uma grande concentração de línguas pela quantidade de pessoas, se for pensar, né? Isso significa que muitas culturas deixaram de existir no decorrer da colonização. Atualmente, os povos indígenas continuam ameaçados pela expansão das atividades econômicas brasileiras. E se o governo e a sociedade não tomarem medidas eficazes para protegê-los, é possível que muitas culturas deixem de existir no futuro. Por isso é importante que todos ajam de modo a proteger a diversidade cultural indígena,
garantindo seus territórios, costumes e modos de viver. Então, realmente, é muito importante a preservação da cultura dos indígenas e a preservação deles mesmos, né, da raça deles, né, dos indivíduos, dos seres humanos que eles representam, né. Então, todos eles merecem respeito, né, merecem ter o direito a tudo, né, que qualquer outro cidadão tem, e eles merecem todo o nosso respeito, que eles fazem parte da nossa cultura, da nossa história, né? Tem todos os costumes deles, que são muito diversificados, muito importantes, né? Muito próprios. Então, eles merecem todo o respeito, né? E proteção, tá? Aqui temos a Marcha de Indígenas em protesto contra a municipalização da saúde indígena e a mudança da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, para o Ministério da Agricultura. Ó, então elas estavam protestando, tá vendo? Nós temos então protestos, tudo, né? Na verdade, eles são inteligentes, né? Eles são bem instruídos, então eles têm toda a sua autonomia, né? Quais medidas podem ser tomadas para proteger os grupos indígenas, né, da extinção? Converse com os colegas e o professor. Olha, na verdade, pessoal, é necessário. Ai, gente, meu cachorro, vocês me desculpem, mas hoje é aniversário dele, gente. Olha, tem que falar para vocês. Aí eu pensei, vou deixar ele ficar junto comigo, né? Porque, né, coitado. Mas daí o que ele faz? Ele pega o osso, ele fica mexendo no osso, comendo o osso, fica vindo em cima de mim, ele não tem sossego. É uma coisa de louco. Mas, enfim, quais medidas, então, podem ser tomadas para proteger os grupos indígenas da extinção? O que vocês acham? Na verdade, pessoal, ele vai ficar aqui com nós. Assim, na minha opinião, a minha humilde opinião, é que eles devem ser, né, protegidos, claro, deve ter, né, regras aí do governo para proteger esses grupos indígenas, né, deve existir uma proteção maior, deve existir um cuidado maior para com esses indígenas, né, no caso, leis, né, que possam protegê-los, que possam dar valor, né, na verdade, valorizar esses grupos e essa cultura, tá bom? Organização social e política dos indígenas. Apesar das sociedades indígenas que habitavam o Brasil na época da chegada dos portugueses serem bastante diferentes entre si, havia algumas características comuns entre grande parte delas. Em geral, os grupos formavam aldeias de tamanhos variados, nas quais as terras e o que nelas era produzido pertenciam a todos. Os indígenas não exploravam a natureza com intuito econômico, pois não utilizavam dinheiro. O trabalho e o uso dos recursos naturais visavam a sobrevivência do grupo, mas também a sobrevivência do grupo, mas também a manutenção do equilíbrio natural, e a proteção de outros seres vivos, né? Então, que é muito importante. Para se alimentar, as comunidades indígenas pescavam, caçavam, coletavam frutos, sementes e legumes e plantavam também diversos produtos agrícolas. Era comum que houvesse a distribuição de tarefas por gênero. As mulheres cuidavam da coleta e da agricultura e os homens da caça e da pesca. Porém, isso não ocorria da mesma forma em todas as sociedades indígenas. Então, aqui está falando um pouquinho sobre a organização social, política, né, desses povos indígenas aí. Como vimos, os principais registros produzidos pelos portugueses e outros europeus foram sobre as sociedades indígenas que falavam línguas do tronco linguístico tupi. Por isso, a organização social desses povos é mais conhecida. Então, na verdade, a gente acaba conhecendo um pouco mais os tupis, né, por conta disso, por conta da língua, né, que facilitou a comunicação e fez com que fosse possível uma pesquisa maior, um entendimento maior sobre eles, tá? Então, o que eles pensavam assim sobre a natureza, os recursos naturais, que eram importantes para a sua sobrevivência, mas era necessário um equilíbrio ali natural dos seres vivos, da floresta em si, da natureza em que eles viviam. Então, eles possuíam uma maior conscientização com relação ao bem-estar da natureza, o que é muito importante, né? E o bem-estar deles mesmos, né? Ao respeito entre eles e tudo mais. Ó, vou grifar essa parte aqui que eu achei bem importante também, tá bom? Os povos tupis. Na época da chegada dos portugueses, existiam mais de 40 línguas tupis diferentes. Apesar de haver algumas semelhanças entre elas, não eram iguais. Uma das razões para essas diferenças é que os povos tupis se espalhavam por grandes regiões do país.
Os povos tupis que viviam no litoral foram aqueles com os quais os portugueses estabeleceram os primeiros contatos. Eles formavam sociedades diversas com os Tupinambá e Temiminó, os Tupininquim, os Tabajara, além de muitos povos que falavam o Guarani, uma das línguas tupis, né? Tupi-Guarani, vocês já devem ter ouvido falar. Uma das características que tinham em comum é que eles se organizavam em aldeias com tamanhos variados. Algumas podiam ter centenas de metros, enquanto outras eram formadas por grupos menores. Nessas aldeias, todos eram tratados de forma igualitária e não existia a ideia de donos de terra. Também não havia um único chefe que comandasse a aldeia inteira, mas diversos chefes com poderes limitados e que tinham o papel de dar conselhos e orientar os demais membros da aldeia. Porém, eles não podiam impor suas regras ou obrigar a aldeia a fazer algo, né, que seus membros não desejassem. Então, na verdade, tinha uma democracia entre eles, né, pessoal, mas não era algo muito hierárquico, né? Não tinha uma hierarquia, o supremo poderoso, né? Não, eles tinham toda uma divisão ali, né? Com uma coisa mais leve, né? Digamos assim, uma divisão mais coerente, né? Com uma igualdade maior entre eles, né? Aqui nós temos, então, uma figura, né? Que mostra, né? Que faz uma representação de Cunhambebê, um importante líder tupinambá, né, e a obra foi produzida pelo religioso francês André Trevet, que esteve na América no século XVI. Gravura de 1584. Bem legal, né, pessoal? Bem interessante. Aqui nós temos, então, os colonizadores que faziam uso das rivalidades, aliando-se a algumas tribos para derrotar outras, o que facilitava sua dominação sobre o território. Aí, ó, tá mostrando certinho aí como seria, né? No caso, dá pra gente entender, né? Como que seria a parte relacionada à dominação deles, né? Cultura tupi, pessoal. Deixa eu só ver se vocês vão grifar alguma coisa. Ó, vou grifar essa outra parte aqui que fala que não, né, que existia uma certa igualdade entre eles. Cultura tupi. As sociedades tupis praticavam a agricultura e a mandioca era um alimento muito importante para a sobrevivência do grupo. O trabalho era dividido entre todos. Os homens tinham a função de caçar, defender a aldeia e guerrear contra os inimigos, que era a função masculina essa. As mulheres produziam objetos de cerâmica, ferramentas e cuidavam do cultivo e da colheita de alimentos. Tá? Então, na verdade, as mulheres elas tinham o trabalho mais relacionado a parte de casa, né, do cultivo dos alimentos, né, dos objetos de cerâmica, cuidar dos filhos e tal. As crenças religiosas dos povos tupis eram baseados no culto de forças da natureza e da existência de diversas divindades e seres sobrenaturais. Existiam sacerdotes cuja função era de comunicar com as forças da natureza e promover o bem-estar da comunidade, né? Então, eles acreditavam na força da natureza, acreditam ainda. Mitos e lendas eram muito importantes para as comunidades indígenas passados de geração em geração, dos mais velhos para os mais jovens, para explicar diversas coisas como o surgimento do mundo, né, entre outros. Os idosos sempre foram muito respeitados pela sabedoria e pelos conhecimentos acumulados ao longo da vida. Então, na verdade, eles têm um respeito muito grande pelos idosos, né? O que deve existir em toda a sociedade, né, pessoal? Outra característica da cultura tupi é a importância da guerra. Essa prática era considerada a atividade mais nobre entre os tupi. E os homens, né, se dedicavam desde pequenos a se tornarem grandes guerreiros, então eles já eram criados para isso, né? O objetivo da guerra não era conquistar terras ou riquezas, mas derrotar os inimigos, capturar prisioneiros também. Eles eram sempre guerreiros, mais fortes e corajosos, pertencentes aos povos inimigos. As guerras tupis, pessoal, ocorriam entre diferentes grupos tupis, entre povos tupis e outros povos indígenas e contra europeus, após o início da colonização. Pessoal, eu vou parar aqui agora, depois na próxima aula a gente dá continuidade, tá? E eu vou pedir para que vocês façam os exercícios referentes à página 33
até a página, deixa eu ver aqui, 35, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, na próxima aula não terá a participação do Thor, porque não tem condições, mas tá bom? Me desculpem o barulho, tá? E até mais, então. Um grande beijo a todos vocês. Até logo.